Estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Segredos de Judite Podcast. E eu estava muito ansiosa por essa candidata, por essa convidada, eu tô até nervosa. Gente, como é que pode, né? Meu Deus do céu. Ó, a gente é assim, ó, eu tô aqui tensa, para a gente ver como que são as nossas emoções, né? Bom, estou aqui hoje para mais um episódio do Segredo de Judite Podcast com essa mulher incrível, maravilhosa, essa manicure famosa, empreendedora, mãe, empresária. Mas o quê, gente? A gente é tanta coisa, né? Provedora da casa, provedora do lar, cozinheira que nós somos, né? A gente cuida de filho, cuida de cachorro, cuida de casa, cuida de negócio, cuida de pessoas, né? Muito, inclusive, né? Acho que o nosso maior case são pessoas, que é Letícia Gama. Hoje, sou muito abençoada por Deus por poder chamá-la de minha amiga, de amiga. E a gente fala muito sobre isso, né? Sim. Que existem pessoas que passam pela nossa vida, né? E existem pessoas que permanecem e existem as pessoas que são apenas presença e existem as pessoas que se tornam aliadas, né? E eu, com muita satisfação, muita alegria, que hoje eu posso declarar aqui que nós somos aliadas, vamos dizer assim, com muita alegria, e a gente se conecta de muitas formas. E eu estou muito feliz de ter você aqui, porque você sabe que é um sonho para mim. E olha que foi uma peleja essa garota daqui, que olha o que foi de voo, de vai, de volta, né? A última que ela ia vir gravar foi no dia que houve aquele caos no Rio de Janeiro, né? Ponte aérea lá no aeroporto, esperando, amiga, e aí, dá para ir? Dá para eu? Não vem, não vem. Enfim, graças a Deus, o dia era para ser hoje, era para ser agora. E eu estou muito feliz de ter a Letícia Gama aqui, essa manicure, essa mulher, essa profissional, né, que agrega tanto para o nosso mercado das unhas, principalmente, né, no empreendedorismo, no empresariado da profissional da unha e da beleza, que é a minha maior comunicação hoje, né? E agora que eu estou toda metida, que agora eu estou no setor comportamental, estou no setor do RH, estou no setor... estou em todos os setores de uma empresa, eu estou que ninguém me segura. E eu estou muito feliz de ter você aqui. E a gente vai ter um papo muito gostoso, porque eu acho que acontece muito com a gente. Quando eu estou num lugar, todo mundo pergunta, cadê Letícia? Quando a Letícia está num lugar, todo mundo pergunta, cadê a Aline? Cadê sua casquinha de bala, não sei o quê, aquela coisa gostosa, né? E muitas das vezes, até as profissionais das unhas, quanto a galera da beleza, nos eventos que a gente se encontra, quer notícias, às vezes, né? Para saber se está tudo bem. E o que acontece? E a gente hoje vai poder falar um pouquinho, né, de tudo que a gente tem vivido, tudo que tem acontecido, de uma forma, um bate-papo aqui, né? Desvendar alguns mistérios. Eu vou fazer para você algumas perguntas que as minhas Judites têm vontade de perguntar, né? Elas não podem estar aqui para perguntar, então eu vou perguntar para você. Então, amiga, primeiramente, muito obrigada. Agradeço a Deus pela sua vida. Agradeço por você estar aqui comigo neste projeto, que você sabe o quanto esse projeto foi desejado, né? E a forma linda que Deus proporcionou e tem proporcionado isso aqui para Segredo de Judite. E é uma voz que está chegando, e eu tenho certeza que ela vai ecoar aos 4 cantos desse país, do mundo, né, com tudo que a gente vai trazer para cá. E se não vai ser vai ser a primeira de muitos encontros aqui, eu e você, se Deus quiser. E seja bem-vinda, obrigada por ter vindo. Obrigada, amiga. Então, te ver aqui assim, tem que segurar a emoção, bem que você falou no início, né? Sobre as emoções, como que são nossas emoções. Te ver aqui é uma inspiração para mim. De uma pessoa que não desiste. Então, assim, o privilégio, a honra é minha de estar aqui, sendo entrevistada por você, porque eu conheço a sua história por trás desse microfone, por trás dessas câmeras, né? E eu sei o quanto você sonhou com isso aqui. E eu sei dos desafios que foram, né? Dos desafios que você enfrentou para estar aqui e para eu estar aqui com você também. Então, assim, muito obrigada mesmo pelo carinho, pelo amor, pela amizade, pela cumplicidade.
minha casquinha de bala. Só tem um pedido para fazer. Pega leve nessas mensagens. Porque quando junta esse negócio aqui... Ai, gente... Vai, eu tô aqui. Não, mas a gente promete que a gente vai se comportar, porque a gente não se comporta muito bem, né? Mas aqui a gente vai se comportar bem. Não se comportar bem no sentido bom, assim, né? Não, que elas gostam de ver nós duas. Ela puxa meu cabelo, eu perguntei, você sabe, né? eu logo perguntei, é para eu te responder como amiga ou como profissional. A gente vai tentar encontrar um Ela equilíbrio quer aqui. dormir em cima de mim, aquela coisa toda. Bom, vamos começar então. Vamos. Bom, Letícia, vamos falar, voltando para a Segredo de Judite, né? A gente está no mercado desde 2013, 2014. Seu Carlos, inclusive, já esteve aqui com a gente, foi incrível. E a gente falou muito sobre isso, sobre o início, sobre ser pioneiro no mundo das unhas. E você é um dos maiores cases de sucesso que nós temos no mercado das unhas. E uma das pioneiras também. Você veio com a naturalidade, veio inovando, veio trazendo aquela unha assim, que ninguém acreditava, não sabia se era de verdade, se era de mentira. E deixava a gente louca através, né, das redes sociais. E você lá no Espírito Santo, eu aqui. E a gente, às vezes, olha assim, né? As pessoas pelas redes sociais acham, meu Deus, é inacessível, né? Caramba, como é que essa pessoa é? Enfim. E a Segredo Judite, ela atua no mercado desde então, e eu sempre tive uma filosofia de trabalho muito honesta e muito consciente, porque eu vim do educacional, e é o que nós falamos aqui, inclusive, com o seu Carlos, que eu acredito muito no educacional. Eu acho que o que vai girar, inclusive, o mercado varejo, né? Muito do que se fala hoje de brand é o educacional, é a comunicação e a conexão que você tem com as pessoas. E você foi uma das pioneiras nessa linguagem do educacional dentro do digital. Foi uma explosão, né, naquela época. Eu lembro que você começou até a estar mais focada, bem direcionada e crescendo numa crescente do seu negócio por volta do ano de 2017, mais ou menos ali. 17, 18. E você tinha toda a linguagem, a comunicação da Segredo de Judite, porque o seu trabalho, a forma com que você, os produtos que você utilizava, a forma com que você se comunicava, comunicando riqueza, né? Que as minhas Judite sabem. O que eu estou comunicando hoje, né? Elas sabem que é comunicar prosperidade, é transbordar, né? É sem aquela escassez, pensar grande, sonhar grande, ter visão do seu negócio, da sua profissão. E eu lembro que eu ficava na tela do telefone, assim, olhando o seu trabalho, dando zoom, né? Olhando o seu espaço. E eu lembro do dia da inauguração do seu espaço, assim, né, lá em Vila Velha, que reuniu, inclusive, muitos profissionais das unhas, muitos amigos, você tinha uma equipe, seu filho estava, Theo estava, e eu daqui olhando aquilo, né, vendo ao vivo, vendo... agora, não tinha nem a palavra stalkear na época, não, agora tem. Eu já dominava. E eu aqui stalkeando, né, para ver o que estava acontecendo, e era muito lindo, assim, a forma com que eu me conectei com o seu trabalho, com a sua comunicação, a sua linguagem, porque eu lembro que até quando eu saía final de semana com os meus amigos, e as pessoas, às vezes... nós que somos manicure, às vezes as pessoas não entendem muito bem o que a gente faz, né? Mas você faz o quê? Eu faço unha, mas... E a pessoa não entende. Unha? Por que você faz unha, você está ali com um carro, né? Bom, porque você está sentada no restaurante, você está vestindo uma boa roupa, as pessoas não assimilam muito. Eu, sim, faço unha. Trabalho com unha, profissionais da unha. Aí eu, aqui com meus clientes, aqui, ó, essa aqui, ó, que é manicure, eu ia lá toda metida, mostrava teu espaço, dava um zoom, mostrava. E eu lembro que eu tinha muitas clientes que iam lá na loja e a gente ficava no balcão e elas, eu fui lá no espaço da Letícia, eu fui lá, e aí, eu fui de perto, fui ver, não sei o que, coisa linda. E você foi muita inspiração para o mercado naquela época, né? Você mudou a realidade, a vida de muitos profissionais, a minha também, até como comerciante, né? Porque além de fazer do educacional que eu trago, além da comercialização dos produtos, né, de ponta, de qualidade, eu também tinha essa admiração e tinha vontade de ter um pedacinho daquele também. Inspirava muitos profissionais. Então, assim, eu quero que você conte aqui para as meninas o que aconteceu, qual foi o momento que você começou, que eu já sei um pouco da sua história, bastante, eu sei. Você começou na cozinha da sua casa,
Teve uma situação que você sempre conta que você começou a fazer a mão de uma cliente, só tinha o produto para uma mão, e ela foi embora. Foi. E, de repente, aquela mulher que atendia na cozinha, uma coisa muito doméstica, muito ali, e, de repente, as coisas foram acontecendo. Assim, acredito que Deus colocou várias pessoas, te deu uma visão que você rompeu isso. Como é que foi essa construção de você trazer esse novo mundo para o mercado das unhas? Um espaço daquele, um complexo daquele, aquela jacuzzi dos pés. Porque a gente não via aquilo, a gente via aquilo fora, né? lá fora. E você ter essa visão. Então, eu quero que você conte assim, um pouquinho para nós. Como é que foi isso para quem está escutando aqui a gente, que a gente também quer romper, a gente também tem que ter essa visão. Então, a gente tem que buscar de quem foi pioneiro. Então, o romper, ele é uma coisa diária, né? Todos os dias a gente acorda com uma decisão de romper. Né? Hoje, se o despertador toca, quem fala isso é o pastor Renan Belas, né? Sim. Se o despertador toca, você tem ali uma decisão. Ou continua na cama, ou levanta, né? E vive, né? Então, todos os dias tem um romper. A gente se depara com algo que precisa romper, né? Seja um pensamento, seja uma crença, seja uma relação, enfim. Então, comigo não foi diferente, não é ainda. Eu comecei em 2015, vai fazer 11 anos que eu tô no mercado. Comecei em 2015 na cozinha da minha casa. Eu comecei fazendo unha para passar o tempo. Não comecei fazendo unha porque eu era apaixonada em unhas, né? Eu me tornei apaixonada. Eu digo que a profissão, ela me escolheu. Eu realmente caí de paraquedas. Ela me escolheu, ela me abraçou, ela me transformou. Ai, daqui a pouco eu choro. Mas é porque eu sou apaixonada, né? Assim, eu olho para trás, a gente estava falando mais cedo, né, sobre linha do tempo. E às vezes a gente foca em tantas coisas, né? Que não merece a nossa atenção e o nosso olhar. E esquece de olhar para aquilo que tem valor, aonde a profissão consegue nos levar. Sim. Então, eu comecei em 2015 na cozinha da minha casa, fazendo unha para passar o tempo, né, para sair de um princípio de uma depressão. Eu cuidava do Theo, ele tinha 11 meses, né, na época eu comecei atendendo com ele, e foi mais para passar o tempo. Eu postava muito em Facebook, na época nem era tão bombado o Instagram. Sim, não era, era Facebook. Eu até tinha Instagram, mas usava o Instagram mais como um álbum de fotos. Eu postava coisas aleatórias ali, né? E eu comecei a postar fotos e as pessoas, olha, você faz unha? Meu Deus, o que é isso? Aí eu postava às vezes misturinha, às vezes eu não tinha ninguém para treinar. Eu treinava na minha mão. Eu consigo fazer as duas mãos. Por quê? Naquela época era muito difícil você fazer unha com outra profissional. Elas não te recebiam bem. Sim. Era como se você estivesse indo para aprender. Isso aí. Né? E não porque você precisava fazer unha. Então, pensamento de escassez. Eu falei, cara, ninguém quer fazer minha unha, vou me virar. Então, eu treinava nas duas mãos, né? Então, eu tinha ali, sempre tinha uma foto, uma coisa diferente para postar. Então, comecei fazendo unha na cozinha da minha casa, pegava modelo, treinava. Às vezes, eu cobrava só o valor do produto. Igual você citou da cliente. Inclusive, ela está comigo até hoje. Eu tenho uma cliente que, inclusive, eu dormi na mão dela, em cima da mão dela, atendendo. Porque assim, a gente atende muitas histórias. 5, 8 clientes no dia, coluna não aguenta, o braço não aguenta, é uma correria. Então, chega uma hora que você tá acabada. E aí, essa minha cliente que foi para casa, né, com uma mão pronta e outra não, porque o gel acabou. Foi. Né? Então, assim, como que eu ia fazer? O rapaz que me vendia produto, na época, ele não tinha para entregar, né, pronta entrega, então ele não tinha como me levar. Aí ela foi para casa, ele não chegou a tempo, não tinha um produto, não lembro qual foi o rolê na época, mas ele não levou o produto. Ela foi para casa com uma mão pronta e a outra só no esqueleto. Enfim, depois no dia seguinte ela veio, eu refiz a mão dela, né? Eu lembro que você participou de uma reportagem, você era loira. Foi. Gente. Nessa época de atender em casa, eu tinha um objetivo. Assim, você fala que eu sou meia coisa da cabeça, né? Já das planilha, mas é porque eu amo organização, amiga. Amo. Então, assim, eu tinha uma meta. Eu tinha 1 ano para juntar dinheiro e alugar uma sala comercial. Porque eu não queria continuar na cozinha da minha casa. Eu vi que a profissão era um potencial. Né? Então, eu atendia 6 clientes no dia, era R$100 que eu cobrava de cada uma. Eu falei, epa, R$600 eu tirava no dia. Naquela época era muito dinheiro. Sim. 11 anos atrás, se eu tirava hoje ainda claro. Né? Mas é porque hoje tem um de R$250, R$300, Sim. né?
Então, assim, o ticket mudou, né? Sim. E lá atrás, né, nessa época, 11 anos atrás, era muita grana, R$ 600 por dia. Eu falei, meu Deus, em uma semana eu vou ganhar 2 vezes mais que um salário mínimo, né? Então, assim, eu estava ali dentro da minha casa, atendendo, fazendo dinheiro e com meu filho. Só que eu tinha um teto, eu não conseguia ficar levando pessoas o tempo inteiro para minha casa. Não podia, até por conta do Theo, né? A privacidade dele, enfim. E aí eu tinha uma meta de 1 ano juntar dinheiro para alugar uma sala comercial. E assim eu fiz. Então, se eu atendesse 5 clientes, o dinheiro de 3 eu guardava no dia, né? Sim. E assim, eu atendia, era baratinho na época. Depois, mudei para um espaço, uma sala comercial que tinha 2 ambientes. Então, comecei a atender com mais uma menina, que foi minha aluna, porque já nesse primeiro ano, eu já dei curso. Com 9 meses na profissão, né? Então, eu dei curso dentro da cozinha da minha casa, foi o meu primeiro curso. E você fez algum curso para você aprender Eu a fazer? fiz um curso. Na verdade, sim, eu ganhei um curso na época e ganhei todos os produtos e maquinários, tudo assim, que já estavam usados, produtos pela metade, mas foi o suficiente para eu fazer dinheiro e comprar tudo novo. Então, fiquei 3 meses. Mas como é que trabalhando com o que eu tinha. aconteceu isso? O que te atraiu a essa pessoa para te dar o Na curso? época eu era casada. Ela era prima do meu ex-marido. Entendeu? E aí sim. eu fazia a unha com ela. Só que a unha dela era R$ 100, eu não tinha condição de dar manutenção. Então eu falei pra ela, eu falei, Carla, vou até citar o nome dela. Falei, Carla, eu não tenho condição de dar manutenção. Preciso que você arrume um horário para remover a unha. Ela falou, olha, eu não tenho. Na verdade, sim, antes dela vir falar comigo, eu tinha ido numa conferência da igreja. E tem um pastor missionário que eu amo, sou apaixonada nele, que é o pastor Danduque. Ele já é um senhorzinho bem velhinho, sabe? E aí tava numa ministração, aquela coisa toda, tudo apagado, enfim. E eu tava com o Theo no colo, pequenininho. Ele parou a ministração e veio falar comigo, né? Ele falou que Deus tinha visto graça em mim, que através do trabalho das minhas mãos eu ia alcançar os 4 cantos. Só que naquela época eu não trabalhava. Eu falei, blefou, né? O cara blefou. Essas profetadas. Viajou na Falei, maionese. essas profetadas, eu blefou. O tempo passou, né? Coisa de umas 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, não me recordo. E ela me ligou para saber se eu ia fazer manutenção. E eu falei que eu não tinha condição de dar manutenção, mas que eu gostaria de remover. Ela falou assim, então tá, vou ver um horário e te falo. Mas e o curso, você quer fazer? Eu achei curioso, eu só tive curiosidade, eu não pretendia trabalhar com aquilo, né? Até porque na época, essa questão da mulher trabalhar, né, no contexto familiar que eu vivia, não era muito bem visto. Então, mulher não trabalhava, só os maridos, né? Então, nessa época, não tinha como, né? Foi bom por um período, porque antes disso eu já trabalhava muito, eu trabalhei em shopping, lojas, enfim, né? Então, foi um período que eu tive de descanso, né? Mas eu não consegui ficar muito tempo parada, porque eu já vinha de uma rotina, né? Minha mãe sempre trabalhou muito, né? Então, eu já tinha esse espelho em casa, né? De trabalho, sempre trabalhou muito, sempre saiu cedo, chegou muito tarde, enfim. Então, na época que ela me ligou, ela falou assim, Letícia, tá, e o curso, você quer fazer? Eu falei, não tenho condição de pagar R$ 100 de manutenção, mas tu quer que eu pago R$ 2.000? Era o valor do curso dela na época, né? Mais os produtos. Sim. Aí ela falou, então, tá bom, vou marcar seu horário para remover. E aí, no mesmo dia, ela me ligou e falou, tem como você vir numa segunda-feira? Eu não lembro qual era o dia da semana, mas eu lembro que ela falou na segunda-feira, 7 horas da manhã. Eu falei, 7 horas? Vou, tá bom, é o único horário? É. Falei, tá bom, eu vou sim, ela, mas não é pra remover, não. Eu vou te dar o curso. Ela me abençoou. Aí, na hora que ela falou isso, eu lembrei. Da palavra. Lembrei da palavra. Eu tinha uma palavra, é a hora que a gente estava conversando, né? Eu tinha uma palavra. E quando eu recebi essa palavra, eu não percebi o poder dela, eu não percebi, né, que aquilo era real. Porque eu tava limitada ao meu cenário. Não via, não conseguia ver além. Enfim, ela me deu o curso, fiquei 30 dias na casa dela, treinando. Ela arrecadou os materiais, maquinários com outras profissionais. Uma delas é a Benita, que eu amo, eu chamo a Benita de madrinha e tudo, né? Então, ela arrecadou os materiais e eu comecei ali, brincando de fazer unha na cozinha de casa. E aí eu me apaixonei naquele universo. Todas aquelas coisas que me assombravam, sabe? Do contexto que eu estava envolvida, aquilo ali foi sumindo aos poucos. E eu fui me envolvendo com a unha, fui vendo aquilo transformar. E aí as meninas que eu atendia, que eram modelos, eu via elas saindo felizes. E a minha unha não era
grandes coisas não, mas ela ficava, meu Deus, que coisa linda, parece um fandangos. Aham. Mas ela tava apaixonada. Eu sou da época do Fandangos. do Fandangos. Falei, ai, que linda, não sei o quê. Só que eu não ficava satisfeita. E eu comecei a treinar. Eu era 3, 4 da manhã. Por isso que às vezes o pessoal me vê de madrugada. Mas é porque eu já tenho esse hábito desde lá de trás, de treinar muito de noite, né? E é que eu sempre falo, o que te leva à excelência é o treino. É o treino. E aí eu queria deixar a unha fina e com curvatura. Enfim, consegui, né? E aí foi esse boom. E aí teve essa transição, né, da cozinha da minha casa pro estúdio, depois de 1 ano, né? Realmente juntei dinheiro, falei, caramba, tenho dinheiro, eu vou. Poderia fazer qualquer outra coisa, ainda fiquei meio atentada na hora em mexer alguma coisa em casa, alguma coisa pro Theo. Por fim, eu falei assim, eu vou fazer o que eu quero. Botei minhas coisas dentro do carro, aluguei uma sala pequenininha, sabe? Mas tinha 2 ambientes. Peguei a minha aluna, que tinha feito curso comigo, né? E comecei a trabalhar com ela. Fiquei ali, acho que uns 2 anos, mais ou menos. Uns 2 anos por aí. Até ir para um outro estúdio onde eu consegui montar um centro técnico anexo, né? Sim. Você lembra desse? Então, e aí... enfim, né? Foi uma crescente. E como é que foi? Aonde foi essa virada de chave da sua linguagem e toda uma outra narrativa vou falar até de tecnologia mesmo, assim, da inovação, da naturalidade, quando você veio com essa proposta da naturalidade. Qual foi o insight? O que te inspirou? Foi algo que você viu? Foi algo que você viu de alguém, gostou, adaptou? Como é que foi isso? O que acontece? Brasileira gosta de tudo muito natural. Se coloca um silicone, quer que pareça natural. Se faz uma micro, quer que pareça natural. Né? Faz o cabelo, quer que pareça natural. Ninguém quer parecer artificial. Tá toda montada, mas ela quer parecer natural. Então, pensei que com a unha poderia ser o mesmo, até porque eu não gostava do que eu usava. Então, eu não tinha coragem de vender aquilo que eu não gostava. Sim. Né? Então, eu comecei a lapidar ali a unha, né, até chegar ao meu gosto. E deu muito certo. Por incrível que pareça, o meu gosto era o que todo mundo estava gostando. Estava buscando. Né? De forma não sabia. Isso. Então, assim, eu tentei juntar técnicas de lixamento que eu vi em vídeos, o curso que eu tinha feito, minha maneira de pegar na lixa. Então, peguei técnicas, assim, que já existiam no mercado. Uma profissional lixava, sei lá, com a lixa de uma posição, a outra usava outro modelo de lixa, que funcionava para ela. Então, fui tentando pegar um pouquinho de cada para montar o meu jeito, né? Tanto que aquele lixamento na vertical, aquilo ali, quem começou com aquele lixamento foi eu. E foi super criticado na época, né? Porque eu não tinha um lixamento técnico. Mas o lixamento técnico, ele era um padrão para Letícia e funcionava para Letícia, né? E eu mantive isso. Hoje você vê centenas, milhares, todo mundo hoje faz esse lixamento na vertical. Sim. Entendeu? Mas ele lá atrás não era aceito, porque o lixamento técnico lá atrás era um pentágono. A gente fazia o desenho de um pentágono na unha, né? Lateral, aí sobe, depois você tira as quinas da unha. E eu lembro que quando eu comecei, né, a gente era aquela unha boca de pato Donald mesmo. E a gente quase não usava lixa, era mais no motor mesmo. No motor. E aí teve uma fase da minha vida que eu precisei dar uma ausentada, eu fiquei grávida, fiquei um tempo com a minha filha em casa. Quando eu voltei para a loja, não sei o que, lixamento. Que raio de lixamento técnico é esse? Aí vieram os formatos de lixa, porque até então a gente só tinha a lixa reta e a lixa banana. A banana. Né? E daqui a pouco vários formatos de lixa. E eu para as funcionárias. Mas o que está acontecendo, gente? Mas que raio de lixamento técnico é esse? Não sei o quê. E aí foi quando eu fui me aprofundar, fiz outras formações e realmente eu vi a crescente, né? E que as profissionais focadas que viram nas unhas, né, um negócio, começaram a buscar se desenvolverem, buscar produto, tecnologia, inovação para dentro daquilo que elas ofereciam para as clientes. E como é que foi o digital? Assim, qual foi o momento que veio o termômetro, eu preciso levar isso para o digital? Então, o meu primeiro curso online, ele veio do Facebook, de uma comunidade que eu criei no Facebook.
Porque eu não sabia mexer com plataforma. Eu sempre fui muito curiosa com telefone, né? Inclusive, menina, tem hora que a gente fala assim, a Letícia, não é normal. Dá um ranço, assim, não é um ranço ruim, é um ranço bom. Mas a gente fica assim, caraca, se fosse Letícia isso aqui, ó, já tinha resolvido isso. Né? Tanto que outro dia eu falei alguma coisa com a Mirella, não sei o que, ela, Letícia é autodidata, aquela garota, qual o problema dela? Ela sabe fazer tudo, ela sabe fazer uma arte, ela sabe fazer um post, ela sabe fazer um negócio. E assim, os seus stories também é inspiração para muitas pessoas, inclusive para mim, né? A gente, até a Amanda fica, manda aquela sombra, manda não sei o quê, como é que você faz aquele negócio do ladinho? Até o seu coraçãozinho, né? Eu confesso, eu copio. Então, assim, não só... eu acho que muitas coisas que você faz, você tem esse olhar mais delicado, você você tem mais clareza na sua comunicação. Quando você foi para o digital, você já tinha turma de curso? Você já viajava para dar curso? Como é que era isso? Não, quando eu fui para o digital, eu não viajava para participar de eventos e cursos, não. Mas eu já ministrava curso presencial, tá? No meu estúdio. O digital, ele surgiu porque eu postava muito conteúdo em Facebook na época, né? E começaram a me pedir para gravar o vídeo e postar. Eu falei, cara, não vou gravar e postar, eu vou vender esse negócio. Isso aí. Vou vender. E aí, engraçado que eu achei assim, falei, umas 10 pessoas vai comprar, né? E na época era R$75 ou R$45, não me recordo. Eu sei que foram 40 pessoas que compraram o curso. E eu falei, meu Deus, 40 pessoas, bota 40 pessoas numa sala. Sim. 40 pessoas. Eu falei, esse negócio é bom. Então, assim, foi muito complicado, porque eu não sabia mexer em plataforma, mas eu sempre fui muito curiosa. Então, em paralelo que eu mexia ali, tentando entender como que funcionava essa questão de hospedar conteúdo em plataforma, eu cheguei a ouvir uma frase na época, né? Quando eu compartilhei com uma pessoa que eu ia gravar os vídeos e colocar dentro de uma comunidade no Facebook. Ia monetizar ali, né? Então, uma pessoa me mandava o dinheiro, fazia transferência, na época o TED, né? Sim. Ou ia na lotérica que fazia aquela transferência. Me mandava o comprovante, eu ia e botava ela dentro da comunidade, que era fechada. Então, ela assistia as aulas ali. E aí, eu compartilhei essa ideia com uma pessoa e falou assim pra mim, cara, você tem nome, isso é coisa de gente amadora. Eu falei, não, isso é coisa de gente ousada. Né? Eu vou fazer o que eu posso com o que eu tenho. Isso aí. E o que eu tenho era o quê? O que eu tinha era aquilo que eu entendi, que eu dominava, que era o Instagram. E eu tinha uma ideia. Eu falei, essa ideia vai funcionar. Né? E aí eu comecei assim. Aí depois contratei um rapaz para fazer um site e tudo mais. Aí ele falou, por que você não bota na plataforma? Eu falei, mas eu já estou tentando estudar, mas não estou entendendo. Ele, você vai fazer assim. Eu falei, posso filmar? Ele, pode. Aí eu comecei a filmar ele e mexer na plataforma. Sim. Eu falei, esse é o caminho. Ainda que eu me perca no meio dele, eu vou me encontrar, mas esse é o caminho, é a rota. E aí eu comecei a mexer na plataforma e depois eu lancei. Inclusive o estúdio, esse estúdio que foi inspiração, eu montei ele com um curso online. Eu lancei e tudo que eu arrecadei ali eu investi no estúdio. Então, assim, o digital ele é muito bom, porque ele alcança, né? Tem uma proporção muito grande de alcance. Né? Então, você consegue levar para as pessoas que não têm condição de ir até você, de pagar passagem, hospedagem, você leva para ela com um valor bem mais acessível. Né? Então, o custo-benefício para quem compra um online é muito grande. Amiga, eu vivo do online. Né? Hoje, assim, botar em 90% do online. Porque tem eventos, tem as outras coisas, né? Mas 90% meu é o online, é o digital. O digital, ele é muito forte, ele é muito bom. Só que tem que saber trabalhar também, né? Né, assim, não é uma coisa... tem que haver muita dedicação, né? Inclusive... você, inclusive, até briga muito comigo né, em relação a isso, né? Que eu tenho que estar no online, que eu preciso estar mais no online. E, para mim, que tenho uma trajetória de vida voltada para a operação, né? Para a presença... Porque até hoje você falou, eu preciso comprar uma agenda, eu odeio papel. Eu falei, eu amo papel, minha agenda é de papel. Tá? Eu sou aquela pessoa que gosta de falar no telefone. Você me atende, que eu quero falar um assunto, eu quero falar no telefone. Então, não sei, de repente, não é que eu estou idosa, que eu sou jovem, mas tem coisas que eu sou mais... Mas eu acho que é porque o meu conforme é muito baixo. Eu sou altamente dominante e influente. Então, o meu conforme estável, ele é baixíssimo. Então, eu quero conexão humana, eu quero falar tete a tete, eu quero olhar no olho, entendeu? Eu gosto dessa proximidade.
E você já é mais conforme, é analítica, toda planejada, que chega e irrita, né? Mas, assim, muito perfeita. Hoje brigou comigo a Bessa. Você não organiza seu tempo, você não... Ah, não tem como, cheio de filho aqui. Confusão danada. Mas, assim, tem que haver o que eu foco, né, gente? Então, a própria Bíblia diz, né, e foi no monte seu curso seu que eu fiz, que você trouxe isso, depois você falou, amiga, um versículo da Bíblia, uma palavra de Deus, né? Onde está o seu tesouro, onde está o seu coração, está o seu tesouro. Então, a gente precisa entender que o que vai performar na nossa vida é aonde está a nossa energia, o nosso coração, onde está canalizando aquilo ali. Por isso que, muitas das vezes, a gente não consegue performar. Ainda mais nos dias de hoje, que a sociedade está muito imediatista. Você precisa de um tempo para maturar, você precisa de um tempo de dedicar para aquilo ali dar um resultado. Então, às vezes, a gente... E hoje, nós somos a geração que mais tem funções. Porque antes você trabalhava num lugar, você tinha uma função, você exercia uma atividade. Hoje, naquela função, você faz 300 coisas por dia. Então, o que acontece? A gente acaba atirando em muita coisa. Você acaba se dispersando de tantas coisas que você tem que produzir. E aí você deixa, às vezes, de focar em uma coisa, em uma janela, em uma porta, que é o que vai te alavancar. Então, hoje tem que ter muita disciplina, né? Discernimento de entender aonde é o teu game, né? E a disciplina de se manter naquele game até ele performar. Porque a maioria das vezes a gente procrastina, a gente vai deixando para depois, ou o negócio não vai acontecendo, a gente vai se perdendo ali. E é engraçado porque você vê... É engraçado. Vamos falar agora de sonhos, né? O que é a percepção? A gente está falando ontem de percepção. Né? Percepção, né? Agora a gente está aqui, né? Estamos aqui, eu e você, sentados nesse estúdio lindo, maravilhoso, que eu amo, adoro estar aqui. E a percepção que temos é que estamos aqui paradas, sentadas, conversando em um ambiente. Mas essa é uma percepção que até é muito real. Mas, de fato, não estamos paradas, né? Porque se a gente está num planeta que gira e ele está em movimento, nós estamos em movimento. Então, mas qual é a sua percepção? A sua percepção é que você está parado. Mas você não está parado, você está em movimento. Então, muitas das vezes, você começa lá no cantinho da sua cozinha, na sua casa, e as coisas começam a acontecer, você vai começando a ver dinheiro, e as coisas vão começando a prosperar, e você vai começando a ter uma visão extraordinária, e você começa a idealizar, né, a percepção, aí você vai começando a ter a percepção do que você precisa, né? E, eu precisava ser assim, ser assado, eu precisava expandir, eu precisava ter mais pessoas me ajudando, e aquela percepção vai te construindo, né? E você vai se levando por um caminho que você vai percebendo na sua jornada. Até que chega alguns momentos da nossa vida empresarial, eu sempre falo, eu tenho inclusive uma imersão sobre isso, né? Que eu falo, que antes de você começar a fazer unha, você decidiu empreender. Porque a manicure, ela não cai essa ficha. Feeling, não é? Ela acha que ela é uma prestadora de serviço. Só que não, você não é uma prestadora de serviço. Você é uma empreendedora. Né? Então, o que é o empreender? Você viver de um negócio que você começa o dia sem saber se no final do dia essa conta vai fechar. E aí, depois que você começa a empreender, vem... O que vem? Vem você empresariar aquilo, né? Você administrar aquilo dali. Então, você empreende e você empresaria, você administra. Você é uma empreendedora, você é uma empresária. E a gente vai tendo as percepções das narrativas e das visões que a gente vai tendo no nosso dia a dia. E a gente idealiza muitas coisas. Até que chega, às vezes, em um determinado ponto da tua jornada, que a gente tem a percepção que, muitas das vezes, é aquilo que fazia muito sentido, ou aquilo que você sonhava. Ou quantas vezes, né, a gente sonhou por algo e quando a gente conquistou, parece que não era bem do jeito que a gente imaginou que fosse. Principalmente quando a gente fala em empreender num país com tantas dificuldades, né, que o Brasil tem. Infelizmente, nós vivemos numa cultura onde todo o sistema ele é inimigo do empresário no país. Então, assim, a gente tem muitos cenários desafiadores. Então,
Quem empreende no Brasil, eu costumo dizer que sobrevive em qualquer lugar do mundo. É um ato de muita coragem. Inclusive, eu falo muito isso também nas minhas salas de aula, nas minhas imersões, né? Muitas das vezes a profissional da unha, ela vai trabalhar no espaço de alguém e ela não valoriza. Mas eu falo muitas das vezes, mas essa pessoa teve a coragem que você não teve, né? De abrir uma porta, levantar ela, colocar uma cadeira e te dar um lugar digno para você trabalhar. E a gente sabe o quão é desafiador a gente viver uma operação com pessoas de culturas diferentes, de costumes diferentes. Você culturar aquele time com a cultura da tua empresa para você alcançar aquele resultado. E eu costumo dizer também muito sobre isso. As pessoas têm que entender que uma empresa, um negócio, ele sobrevive de resultado. Se você não der resultado, não faz sentido nenhum. Então, se o seu negócio não te dá resultado, se o seu trabalho não te dá resultado, se o que você faz hoje não te dá resultado, ele não faz sentido. E eu lembro, né, que quando você... Igual, chamou a atenção porque você falou, todo o dinheiro que eu arrecadei no online, que eu performei no online, né? Eu peguei todo aquele recurso financeiro e eu investi em algo físico, né? E aí, o que é um algo físico? Foi aquele investimento que você fez, que a gente viu, que a gente vibrou junto, que a gente queria também, queria estar ali no dia da inauguração, e você fez cada detalhe, você mudou a visão e a percepção dessa profissional. Porque a gente vai em salões de beleza, assim, né, de altíssimo padrão e luxo, mas um espaço para unhas, né? Uma clínica de estética, você também tem vários conceitos de clínica de estética. Mas, assim, você foi a pioneira nesse conceito de trazer um espaço para unhas, embelezamento das unhas, com todo um conceito de sofisticação, né? Mais profissionalizado. E talvez a sua percepção naquele momento era, cara, agora eu vou realizar o meu sonho. Eu performei aqui no online e eu vou subir aqui as minhas 4 paredes, eu vou fazer o extraordinário, né? E ali vem os desafios, que são os desafios que é o que eu costumo dizer também. Eu comecei meu negócio, sim. Eu não sou formada em nada, eu sei vender e falar a beça. Eu sou uma pessoa muito legal, todo mundo me ama, por isso que eu tô aqui nesse podcast. E o que acontece? Mas eu sei vender e eu sei empreender. Então, eu comecei meu negócio no espaço de 2x2 sem saber preencher uma nota fiscal. E aí, você vai lidando com as surpresas, né? Do que é você ter um negócio, do que é você ter uma carga tributária, você pagar impostos, você ter pessoas, você treinar pessoas, né? Todo esse desafio. E tem pessoas que não têm perfil realmente para esse tipo de negócio, né? E cada um vai performar da sua maneira. E assim, eu acredito que você, Letícia, né, naquela percepção da coisa, você, caramba, agora eu vou realizar o meu sonho, né? Eu vou ter o meu espaço. E eu quero que você compartilhe com a gente como é que foi essa transição e como é era muito foi muito, você chegou a pensar ainda assim, foi algo que você teve o recurso e você imediatamente esse recurso é 100% o que eu acredito que eu preciso investir para alcançar, né, onde eu quero chegar? Ou você tentou ver, ou você pesquisou, ou você buscou outras fontes de investimento, de você fazer esse dinheiro ou não? Era uma coisa muito que você estava decidida que você ia ter um espaço. Como é que foi isso? Porque você viu que deu certo. Primeiro online, você... Porque não foi o primeiro, não. Foi 2. 2. Que você performou. Não, os outros também foram muito, muito bons. Mas esse em específico, ele veio num momento onde... Na verdade, sim, esse online, ele veio, mas eu não sabia a proporção que ele ia alcançar, né? Ele foi um dos cursos que eu mais vendi, assim, de cara. Qual é esse curso? Esse foi o Capacitação Online, avançado. Então, tinha acho que quase umas 200 aulas nele. Tinham profissionais que eu comecei a dar voz para outros profissionais dentro do meu curso, né? E
Isso foi muito bom para esses profissionais, que foi um start para eles Sim. entrarem no digital também. Eu olho, assim, às vezes, profissionais que estão voando, eu falo, meu Deus, tem uma sementinha minha ali. E eu fico feliz demais, entendeu? Então, esse online, ele veio, mas eu não sabia a proporção que ele ia alcançar. Quando ele veio numa fase onde eu perdi mais de 100 clientes. Tu não sabe dessa história? Por causa De uma profissional, de uma profissional, parceira. foi, lembrei. E ali eu vi que eu nasci para educacional. Por quê? Quando essa profissional ela saiu para montar a sala dela, isso para mim não foi um problema. Foi, parabéns, vai com Deus. Eu acho que tem um tempo que a profissional ela precisa seguir o dela, Sim. entendeu? Ela precisa sentir o que a gente sente como empreendedora, Sim. né? Então, ela foi e eu vi que eu ensinei ela muito bem. Eu ensinei ela tão bem que mais de 100 clientes acompanharam ela. Só que isso, na época, foi um baque, assim, eu tomei um susto, porque você perder 100 clientes, né? Sim. Mais, né? Na realidade, de 100 clientes num único mês, no seu faturamento, é um susto. Você Sim, pode estar muito bem absurdo. estabilizada, mas é um susto, é um valor considerável, né? 100 clientes por mês. Então, perdi, eu não ia ter aquela cliente no outro mês, né? Eu não ia ter mais 100 clientes na cartela. Eu tinha 3 profissionais na época que atendiam, e essa se desligou, montou o dela. E essas clientes acompanharam. E eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu? Por que eu perdi essas 100 clientes? E eu perguntava por que eu perdi, e eu não encontrava a resposta. Na realidade, a pergunta estava errada. Não era por que eu perdi as clientes. Era o que fariam elas permanecer. Sim. Né? E aí, quando eu entendi que a minha essência já não estava naquele espaço mais. Porque eu ministrava muito curso, ficava pouco ali, né, nesse espaço que era um pouco menor, ficava pouco ali, então eu até passava pelas clientes, mas me trancava na sala de curso toda semana. Eu tinha muito curso presencial, né? Eu tinha agenda fechada de 6 meses, né? E toda semana com curso. E aí eu falei, cara, eu vou fazer diferente, eu preciso mudar a rota. E aí o online nasceu e eu ainda um pouco frustrada com essa perda de 100 clientes. Aí eu falei, o online chegou a data de lançar, eu lancei ele, que eu já estava em processo de gravação. Falei, vou lançar. E lancei, né? Quando eu lancei e que eu vi o tanto que alcançou, a proporção que alcançou, eu falei, tive uma ideia. Eu minhas ideias, assim, eu subo a escada e desço, né? Eu tive uma ideia. Eu falei assim, não, vou montar um outro estúdio, com outra comunicação, com outra identidade. Eu vou proporcionar experiência para clientes semanalmente, eu vou fidelizar elas. E aí eu comecei a estudar, a pesquisar como que eu fidelizaria cliente. Tanto que nasceu o Faça Sentir. O Faça Sentir, Sim. ele nasceu nessa transição aí de estúdio. Né? Aí eu fui, montei esse estúdio maravilhoso, aquela coisa que foi, né, explodiu realmente na época. E eu fazia ações semanais. Então, assim, o online, ele não veio planejado para esse espaço. Ele, na realidade, surgiu por conta de uma frustração, por uma perda, né? E só que nessa perda eu entendi que eu era muito boa no educacional, porque ela replicou muito bem a minha técnica na minha ausência e o meu atendimento. Sim. Então, assim, tinha um padrão de atendimento, tinha um protocolo, né? O espaço inteiro tinha um protocolo para recepção, para atendimento a cliente, para curso, pra tudo. Cada área ele tinha uma recepção, tinha um protocolo. Então, ela replicou muito bem e me fez pensar, falei, eu sou boa nisso, eu sou boa em ensinar, eu sou boa em formar. Pronto, não vou montar centro técnico, não vou dar curso presencial no meu centro técnico, vou montar um estúdio para cliente, aquela coisa toda, né? Mas vou viajar muito. E foi a época que eu mais viajei, assim, para dar curso fora. Viajei muito. Inclusive na Segredo de Judite. Foi. Né? Mas ele não surgiu, assim, não foi um planejado. Ele foi planejado no meio do caminho, né? Foi uma janela que abriu e ali você... eu não tinha noção da proporção que ele alcançaria, né? Mas se eu tivesse a noção da proporção que ele alcançaria, certamente eu não teria pensado no estúdio naquele momento. Eu teria pensado em um outro tipo de investimento, entendeu? Teria montado um estúdio, gastando a metade do que eu gastei. Eu teria sido um pouco mais inteligente financeiramente, né? Mas eu realizei um sonho. Sim. Um sonho. Deve ter uns 3 dias, mais ou menos, né? Uma aluna minha comprou as mesas. Ah, né? sim. Ela comprou todas as mesas e me mandou uma foto do estúdio dela montado com as minhas mesas. Então, assim, a minha história ela não acabou ali. Eu sei que a gente nem chegou nessa parte, mas assim, a minha história ela não acabou ali no estúdio, né? Porque a vida ela é cíclica, ela é feita de ciclos, né? E eu entendi que o meu ciclo no físico já tinha dado, não dava mais para performar ali, né? Mas quando ela me mandou essa foto, eu vi que
a minha história continua sendo escrita a partir de uma outra pessoa, né? A partir de uma outra autora, né? Então, eu faço parte da história de uma outra pessoa. Tem um pedaço meu ali, um pedaço que foi construído com muito amor, com muito carinho. Eu idealizei cada pedacinho assim, ó. Como você idealizou a sua logo? Essa coisa linda aqui? Então, eu idealizei com muito carinho cada pedacinho. Então, e isso só aconteceu por conta do digital. O digital me proporcionou isso, entendeu? O alcance que ele teve e que ele tem até hoje, né, proporciona a gente muitas outras coisas. E nesse momento que qual foi o seu maior desafio? Quando você abriu o seu espaço, expandiu o seu negócio, de imediato, assim, você conseguiu reaver esse faturamento, esse volume das clientes que saíram? Das clientes, sim. A gente tinha lista de espera de mais de 200 clientes. Né? Era realmente... Teve uma fase da equipe que foi muito, muito boa. Né? Só que eu comecei a viajar muito. Porque começaram a me chamar muito para evento, né? Para palestrar aqui, para ministrar curso ali. E eu me encontrei. Eu amo o educacional. Amiga, eu amo o educacional. Eu amo estar na mesa com a cliente, mas eu amo o educacional. Eu amo pegar uma pessoa crua que não sabe nada e ensinar ela não a fazer unha, mas levar a qualidade de vida para a família dela, porque eu saí da cozinha da minha casa, entendeu? Então, assim, tem muitas camadas a se analisar. Eu amo isso, eu amo esse contato. Igual você estava falando, eu sou do contato, da conexão. O digital, ele me proporciona essa conexão. Ainda que não seja fisicamente, mas eu abri uma chamada de vídeo com uma aluna que está do outro lado do mundo para dar um suporte, para ajudar ela a corrigir alguma coisa. Então, assim, o digital, ele também gera conexão, né? A gente só precisa saber usar essa conexão, trazer essa conexão, né? De forma que não fique mecânica, né? Não fique uma coisa automática, na realidade. Então é isso. Eu amo o educacional. Para mim, o maior desafio, quando eu abri o estúdio novo, foi ter que dar assistência para a equipe. Porque eu, muitas das vezes, não conseguia estar ali. E para ter equipe, você precisa estar ali. Você precisa dar suporte, você precisa dar gestão, você precisa coordenar. Então, ela funcionou muito bem no período onde eu pude ficar muito tempo com elas. Né? Então, elas conseguiam desenvolver bem, elas conseguiam solucionar um problema com a cliente. Às vezes, eu no escritório, eu ouvia as coisas, ouvia da câmera, tá pronto, deu um problema, resolveu, acabou. Né? Elas começaram a ter autonomia e eu comecei a viajar um pouco mais, porque eu vi que elas conseguiam caminhar sozinhas. Só que com o tempo, aí foi desandando de novo, né? Porque a equipe é isso. Você tem que ter liderança, você tem que ter alguém ali para direcionar. E o estúdio era espaço Letícia Gama. As profissionais queriam ver a Letícia, as clientes, aliás. Sim. Por mais que elas amassem as profissionais, elas eram muito bem treinadas, né? Eu tenho, das meninas saíram, né? Nossa, tem uma que eu sou apaixonada no trabalho dela, que é a Lolo. Tu conheceu ela, a Lolo, do cabelão, Lohane? Não. Menina, a unha dela é linda, caprichosa. Ela atende mesmo na mesa, direto ali. Eu olho pra ela, eu sinto, amigo, um orgulho tão grande que aquela menina passou pela minha vida. Eu vejo que ela casou, sabe? Construiu a vida dela, realizou os sonhos dela. Tá com um carro novo. Então, assim, as pessoas passam pela gente e prosperam. Isso, pra mim, é o maior presente. Isso é um legado, entendeu? Sim, com certeza. Isso é um legado. Então, para mim, o maior desafio foi esse, foi ter que continuar dando gestão nelas ali, sendo que eu precisava voar. Eu sentia que estava apertado para mim, que eu precisava voar. E aí, eu fiquei entre a cruz e a espada ali, por um tempo. E eu lembro também que muitas das vezes, as pessoas também se espelhavam em vocês profissionais, os meus clientes, porque você, quando dava treinamento para a equipe, elas acho que não eram remuneradas, não é isso? Né? E aí você explicava que elas estavam ali, você estava como fornecendo o seu profissional para elas. Elas eram alunas gratuitas, porque nada garantia que elas fossem ficar ali, né? Isso aí. E eu lembro também que muitos das clientes que eu tinha na época, elas falavam, caramba, nunca tinha pensado nisso, verdade, porque às vezes a gente contrata, investe, ensina, né? E a pessoa não valoriza, porque além de eu ter dado todo o meu conhecimento, ela ainda foi remunerada. E tem a remuneração, na verdade, do que eu compartilhei, do que eu ensinei para essas profissionais. Eu lembro também que isso foi uma coisa que ficou marcada, que assim, muitos profissionais
tiveram como um insight, assim, né? Eu lancei o método do liderar na época. Tu lembra do liderar? Lembro. Foi muito bom também, porque realmente era uma frustração, era uma dor do mercado. As profissionais contratavam e elas depois saíam, aprendiam e saíam. Sim, aprendi isso aí. Eu ia na contramão disso. Eu só contratava depois do treinamento. Eu só assinava contrato depois do treinamento. Eu não assinava. Aliás, eu assinava o contrato para elas treinarem. Não tinha como elas aprenderem e saírem. Elas tinham que cumprir um prazo comigo, entendeu? E a maioria fazia o contrário. A maioria contratava, Sim. elas aprendiam e iam embora. Mas, tipo assim, não tinha um contrato, não tinha essa parte chata, burocrática de contratação. Sim. Que você tá inserido, né? Esses anos. Sim. Todos. Então, elas tinham aí um protocolo de treinamento de 2 meses. E elas já eram contratadas. Elas só iam pro treinamento depois de assinar o contrato. Depois de passar por tudo ali, né? Tinha a parte de documentação que elas tinham que entregar antes. Então, eu tinha todo esse protocolo aí. Elas treinavam 2 meses, mas treinavam muito. Era todos os dias, elas tinham a quantidade de unha para apresentar. De manhã, elas colocavam e tiravam. De tarde, elas colocavam e tiravam. Todos os dias, durante um mês. Aí, no segundo mês, elas treinavam na mão de cliente. Isso só treinamento de unha básica, entendeu? Elas precisavam fazer o básico bem feito. Para depois ir para a esmaltação, decoração, entendeu? E eu lembro que teve algumas fases da sua vida que você estava treinando uma equipe inteira, né? E nesse período, como é que era? O faturamento ficava parado, né? Ficava parado, não entrava. Só saía do meu bolso mesmo, de outras áreas, né? De outras áreas que eu faturava. Sim, eu injetava dinheiro. Eu gerava um passivo ali com elas, né? Então, porque além você tirava de uma outra receita sua, né? Uma outra operação sustentava aquela operação. Isso. E eu lembro também de uma fase sua que você também ficou ainda mais afastada dessa operação, até mesmo quando veio o lançamento da sua linha de produtos. Foi. E como é que foi essa fusão? Como é que foi essa Letícia, que era do online, para essa Letícia, que era uma mulher que tinha equipe, que geria pessoas, né? Que empresariava, que lidava com o contador, com a Receita Federal, né? E a Letícia que treinava, que fazia os protocolos de atendimento, que viajava, que estava no online, que estava na internet, né? Gerando esses stories, todo esse conteúdo, essa comunicação. E aí, Letícia Gama, uma linha de produtos. Como é que foi isso? Isso aí foi um ano agitado. E foi um ano? Foi um ano agitado. Eu recebi um convite, na verdade. Na verdade, assim, eu fui convidada para uma feira. Vou citar ela porque ela foi uma pessoa que fez parte disso, mas hoje ela já não está entre nós, que é a Jane. Ela me contratou para ir para a feira e eu não queria ir para a feira. Eu estava no meu mundinho ali, na minha bolha, com equipe, estava vivendo a minha vida, a minha fase ali, né? Que já não era nada tranquila, né? Sempre foi muito agitada. Nunca é. E nunca será. Foi muito agitada, nunca será. E a Jane me contratou para esse evento. Falei, cara, não quero ir, não quero estar com gente, eu não quero participar, eu quero ficar aqui no meu canto. E eu lembro que eu te perguntei, Letícia, você vai pra feira? Você, não. Não, tô fora. E eu falei assim, e ela insistindo, sabe? Eu falei, tá, mas você quer que eu faça o quê? Ela, só quero que você fique tirando foto com as pessoas que entram. Eu falei, tá, mas você quer que eu fique no balcão com você? Quer que eu te ajude a vender? Quer que eu faça demonstração? Ela, você não precisa nem sentar na mesa, vai ter 2 meses de demonstração, mas você não precisa nem sentar na mesa. Só quero você tirando foto. Falei, não é possível que essa mulher tá vendo alguma coisa em mim que eu não tô vendo. E eu fiquei com aquilo, que falei, vou saber agora se ela me quer mesmo. Aí eu fui cobrar um valor bem salgado na época, porque eu tava contando que ela fosse negar, que ela fosse recusar, porque eu não queria ir. E ela falou, tudo bem, me manda o Pix. Falei, não, vou mandar e ela não vai pagar. Mandei o Pix. Não passou 10 minutos, ela me pagou o valor total. Eu falei, não é possível. Aí a Brendinha trabalhava comigo, ela falou, Letícia, pagou. Vai ter que ir. Eu falei, meu Deus, essa mulher tá vendo alguma coisa. Eu vou. E fui. E aí lá eu conheci o pessoal da indústria, né? A princípio a parceria era com a marca deles, né? E aí uma reunião deles lá no meu escritório, eles cogitaram a ideia de ter a minha linha de produtos. Eu falei, será, gente? Meu Deus, eu saí da minha cozinha com uma linha de produtos? Ai, não sei se isso é pra mim, não. Ai, não vou saber lidar. Olha o pensamento de escassez. Muito pensamento de escassez. Só que eu sempre fui uma
desde criança, eu sempre fui muito ousada. Eu sempre gostei de experimentar, né? Não é de correr risco, mas tipo, eu só vou saber se vai dar certo se eu tentar. Né? Eu nunca fui uma pessoa frouxa de ficar, ai, nossa, não vou fazer isso. Exceto uma coisa que a gente conversou ontem ali, é uma coisinha que me dá medo, mas Jesus vai trabalhando na gente, né? Enfim, e aí eu falei, tá, vamos fazer esse negócio. E aí eu comecei a sonhar. Eu idealizei a marca, a identidade dela inteira, a comunicação dela inteira. Os produtos eram da indústria, de fato, mas eu escolhi os produtos a dedo também. Eu experimentei, testei. Eu fiquei envolvida, madrugadas. Eu entrava em gráfica para olhar rotulagem, se estava certo, corrigir, se tinha todas as informações certinhas. Se uma letra estava errada, eu me envolvia. Eu tenho uma foto, inclusive, de uma viagem que eu fui para um evento, né? E eu precisava conferir as rotulagens, as embalagens, né? Se estava tudo certo, para mandar rodar, porque a gráfica roda em quantidade grande. Sim. E aí o meu menino, o Theo, estava deitado, ele foi para esse evento comigo, ele estava deitado no meu colo dormindo, dentro do avião, eu com a tampa aberta, eu assim, meio que de lado, ele com a cabecinha aqui. Eu tenho essa foto, linda. Aquela mesinha do avião. E eu aqui, escrevendo, né? Foi a Tayane, a Thay, a Lourinha. A Thay, sentada na outra poltrona, foi e tirou uma foto nossa, minha e do Theo, assim, eu aqui, ó. Então, assim, eu me envolvi muito na marca, eu idealizei cada detalhe. Realmente, a marca foi minha, eu idealizei ela inteira, né? E os produtos da indústria, que eram muito bons, muito maravilhosos, senão eu não tinha ido para o mercado, principalmente com o meu nome, eu não teria coragem de fazer isso, né? Eu levo muito a sério essa questão da responsabilidade do que você vai entregar para as pessoas, seja no educacional, seja num produto. Sim. Isso é muito sério. É porque é sobre o outro, né? Então, quando uma marca ela vai para o mercado, o mínimo que ela tem que oferecer é qualidade. Isso é mais do que obrigação, entendeu? Não tem que ser algo negociável, isso é uma obrigação, é o mínimo, né, que se entrega. Então, quando foi pro mercado, eu falei, nossa, que eu vi aquilo se realizando. Você lembra do coquetel, né, de inauguração? E era meu aniversário também. Então, assim, eu olhei para aquilo se realizando, eu me vi dentro da minha cozinha. Aquela menina de 7 anos atrás, né, porque eram 7 anos antes, né, aquela menina de 7 anos atrás, que tinha um pote de produto na cozinha de casa, naquela escassez toda, que a cliente foi embora com a mão pronta e a outra sem, porque não tinha produto. Roda um filme, né? Nossa, eu vi aquilo acontecer. Eu estava tão feliz, porque eu vi que eu estava trazendo para o mercado em abundância o que um dia para mim era escasso. Sim. Né? Então, assim, foi uma realização. Eu me realizei. A marca ela foi uma realização realmente profissional. Eu acho que toda profissional ela tem os seus sonhos, né? Passa por esse sonho de ter uma marca de produto, ter um estúdio, ter equipe. Então, assim, tem 11 anos que eu estou no mercado e nesses 11 anos eu posso dizer para você que eu transitei nos maiores, assim, ou na maioria dos sonhos de toda profissional. Graças a Deus, assim, foi brilhante. Eu falo com muito amor, apesar da marca não existir mais, né? Eu fiquei 1 ano com a marca e não trago nenhum peso em relação a isso. Eu também não tenho problemas em fechar ciclos, né? Então, os ciclos que eu fecho, eles estão muito alinhados com os meus valores. Então, tem valores que para a Letícia é inegociável. E você sabe disso. Não vou mergulhar nisso, que não é a pauta, mas a marca, assim, foi um presente de Deus, né? E, assim, eu acho que eu consegui comunicar para as profissionais que elas podem, né? Sim. Elas podem ter um estúdio luxuoso ou não, elas escolhem, entendeu? Desde que seja satisfatório para elas, desde que seja feliz para elas, entendeu? Pode ter uma linha de produtos. Hoje a gente vê um monte de profissionais aí que já tem a sua linha de produto, né? Então, eu acho que assim, a gente pode o que a gente quiser, amiga. O que a gente quiser. A gente basta ter coragem, ousadia, confiar, planejar, né? Sobre todas as coisas, ter um direcionamento de Deus. Sim, eu acho assim. Eu estava conversando esses dias com uma profissional que ela falou para mim assim, é porque eu te conheci, assim, cheguei até você através da Letícia e tal, achava vocês assim, né? Eu falei, meu Deus, que essa doida, não sei o quê. E aí acabou que eu cheguei em você e eu vejo uma conexão entre vocês duas, uma coisa muito legal, eu sinto leveza. E eu acho que as pessoas se conectam com essa verdade e com essa pureza, eu acho, nessa situação. E a gente sabe que a gente vive num mercado muito competitivo, né? O mundo das unhas e eu que fico no meio do fogo cruzado, né? Tem hora que no balcão, só Deus sabe, tem hora.
Mas, assim, e às vezes eu vejo que é muita intriga de aluna, muita conversa fiada, às vezes a pessoa tem uma percepção que não é aquilo, enfim, aquilo tudo. E engraçado que você é uma pessoa que você me surpreendeu em várias coisas, assim. Principalmente nos seus valores, que eu vejo que são inegociáveis. Eu lembro, inclusive, que quando você falou pra mim que você ia encerrar com a marca, eu fiquei revoltada. Foi. Quase me bateu. Foi. Falei, tu tá achando o quê? Que era fácil? Não é fácil não, tu não vai... Aline, eu falei, não, que vai nada, tá surtada. Amanhã a gente conversa. Vai dormir. É. E o que acontece? E eu fui uma das pessoas que, né, mais te incentivei a não abrir mão, né? Porque eu acreditava muito, vendia muito bem, adoro vender coisa boa, maravilhosa. Mas depois eu entendi, né, que a gente precisa. A minha visão era uma e a sua visão era outra. E muitas das vezes, quando. Letícia sabe que eu sou uma pessoa igual. Eu me meto na vida de todos vocês, né? Então, aonde eu vejo uma oportunidade, eu enfio as pessoas. E às vezes ela fala pra mim: você foi a pessoa que mais me abriu portas, né? Tipo, e tal, né? E essa é a Aline, tá? Não é porque é a Letícia, não. Meus clientes sabem do balcão, quando eu brigo com elas, jogo elas, mas não, puxo para perto. E eu lembro que, então, naquela situação ali, eu como empreendedora, né? Saber o quanto que é difícil você introduzir um gel no mercado. Não é fácil vender gel, gente. Tem muitas marcas aí que eu vejo que às vezes surfa na onda. Eu falo, gente, não é porque a sua indústria performa nessa ferramenta, nesse equipamento, que você vai performar no gel. E foi uma coisa que foi lançada, assim, a gente deu super certo e vendeu muito. Então, naquele momento, eu vim com essa minha visão, né, dessa coisa que eu vi o negócio acontecer de uma forma muito orgânica. E muitas das vezes, quando eu falo de você, ou eu insiro você, ou eu quero, né? Você vai fazer, eu não, você, não, você vai, você, eu. Que luta. Aí você depende, não, olha só, calma, tá tudo resolvido. Não é nada disso. Enfim, e aí eu falo para as pessoas assim, vocês não conhecem a Letícia. Tem coisa que pode ser 10 milhões de reais, que ela, se for algo que vai contra o que ela acredita, sabe? Ela, não. E, minha paz, hein? Verdade. Então, assim, você é uma das poucas pessoas que eu conheço com esse valor, sabe? Então, eu falo, a Letícia é essa pessoa, ela é muito verdadeira, ela é muito real. E você tem esse seu jeito... que às vezes as pessoas, enquanto muitos ficam buscando o holofote o tempo todo, que está em todo lugar, todo tempo, né? Você não, você procura estar ali na sua autoridade, com que você não abre mão do que você carrega e você entende que você vai estar onde você entende que é para você estar, onde não é para você estar. E eu aprendo muito com isso. E você é uma das poucas pessoas, uma das primeiras pessoas. Hoje eu estou mais inserida nessa coisa toda. Muita amizade, né? Não, eu sempre tive. Eu sou uma pessoa, gente, que eu tenho muita gente na minha vida, entendeu? Né? Ela fica chateada com isso, mas no meu chá de bebê, foi um chá de bebê para 150 pessoas. Eu tenho muita gente na minha vida. Mas. O que eu estava falando? Mas o que acontece? Mas você foi uma das pessoas, assim, que você vinha com umas falas para mim. Aquele curso, seu curso que eu fiz, aquela mentoria, eu decidi encerrar, né, um negócio meu, um negócio que eu tinha, um varejo que eu tinha em um outro segmento depois daquela imersão ali. Porque foi muito esclarecedor ali, me trouxe uns gatilhos, eu tomei decisões a partir dali. E você sempre falou comigo, você está vendo errado, olha o pensamento, né? Você pode fazer diferente, né? Foi o que você falou.
Quando você falou que eu precisava entender por que as minhas clientes foram embora. Não era sobre o que levaram elas embora, foi o que você falou aqui agora, mas o que você tinha a oferecer para que elas permanecessem. E é isso, a percepção e a pergunta certa para aquela situação que você está vivendo na sua vida. Mas, assim, a gente sente falta ainda, né, no produto Letícia Gama, no mercado, né? A gente não sabe o dia da manhã, né? A gente não sabe. O dia da manhã é outro dia. Mas, assim, mas foi muito bom e hoje eu entendo, assim, né? E o bacana disso tudo é que a gente é amiga e a gente troca muito, né? E uma respeita a decisão da outra, assim, entende, né? Se coloca, né? E você, ainda mais eu que venho com o meu perfil da dominância, né? Você vai fazer. Eu que sei. Letícia, eu que Falou, sei. a gente respeita, eu tô assim, que é essa aqui, gente? Olha. Eu tô assim. Tem que sorrir, ó. Olha só, você falou tem a base de florais, tá? Você falou que, eu vou pra sua casa tal dia. Eu, tudo bem, amiga, vem no seu tempo. Eu tava super comportada. Eu fiquei quietinha, né? Mas eu falei que ia embora, tu brecou. Mas assim, né? Porque vem rápido, vai embora rápido. Mas enfim, mas beleza. Depois ela reclama de mim. Mas então, hoje eu vejo que é uma atitude muito sensata e muitas pessoas sustentam. Eu tô falando isso porque eu vejo, ainda mais no projeto que eu tenho hoje com quase 200 mulheres, quase 200 profissionais de manicures, minhas Judites, que muitas delas sustentam relações e sustentam lugares, né? Por causa do ego, do orgulho. Não. Né? De, como é que eu vou dar satisfação? No seu caso, você tinha uma comunidade inteira para dar satisfação, mas acho que não tem a comunidade inteira. Às vezes, ela não quer dar satisfação para um parente, né? Ou para um primo, ou para um tio, né? Dar satisfação. Ela mesma, na realidade. De tipo, cara, sim, eu abri mão e tá tudo bem. Eu recuei, sim, e tá tudo certo. Foi uma decisão minha, foi coerente. Não é que eu tô andando para trás, é construtivo. Para mim, faz todo sentido. E isso é uma coisa que só pessoas que, de verdade, têm coragem de fazer, né? Porque decisões importantes, elas precisam de coragem. A gente precisa se posicionar e assumir quem somos, né? E do que sustentar relacionamentos que já não nos levam mais a lugar nenhum. Já que eu puxei essa pauta, hoje eu tô bem. Negócio de no confortável, né? Negócio de abrir mão. Da marca, né? Como eu falei, eu fui uma das pessoas que, né, naquele primeiro momento ali, apesar de pessoas acharem o contrário, né? Mas não foi. Você também teve uma outra decisão que você tomou na sua vida, que foi a partir do momento que você entendeu que o seu espaço físico ele não fazia mais sentido para a sua vida. E isso não tem muito tempo, né? Tem um ano. Tem um ano agora, né? Nossa, passando rápido. E eu lembro que você não esperava que você ia ter tantos depoimentos e isso ia ser tão libertador para tantas profissionais do mundo das unhas, né? Porque até isso é responsabilidade, a gente saber quando a gente influencia o outro, né? Sim. Às vezes você ter uma máscara, se manter forte todo o tempo, você acaba também encorajando pessoas a viver uma vida de mentira. Isso, hein? Né? Uma vida que nunca existiu, que não existe, que é o que acontece muito hoje. E quando a gente entende que a gente pode, sim, encerrar um ciclo, fechar uma porta, a gente pode recuar, a gente pode recalcular a rota, isso é libertador. O que te levou a essa decisão, né? Porque eu, como sua amiga, eu sei que isso foi um processo para você. Eu vejo que você, até em relação ao espaço, você ainda demorou mesmo um tempo, né? Teve coisas decisão, tem coisas que você já como é que se diz? Avalia e você já age, né? O espaço depende do grau de risco, né? Exatamente. E você, no espaço, eu senti que existia um amor, um sentimento, um vínculo emocional ali. E foi um processo para você, até que você rompeu. Como é que foi isso? E em que momento você decidiu, de fato, dar o checkmate, assim? Você imaginou que ia dar essa repercussão toda?
Não, mas fiquei bem feliz, tá? Com o retorno. Ai, tem aquele ditado, né? Quando Deus quer te abençoar, até o diabo, né, obedece. Né? Eu ouvi em algum lugar também em relação a isso, né? Que o inimigo, né? Vamos botar assim, ele é um cão na coleira. Sim. Enfim, esse processo de encerrar o estúdio e essa polêmica toda que gerou e que foi maravilhosa no meu ponto de vista, eu já estava cogitando encerrar o estúdio, já tinha um pouco mais de um ano, né, antes de encerrar mesmo. E eu tomei a decisão quando eu voltei da Rússia, lembra? Que eu fiquei um mês lá. Mas eu já não queria mais ter equipe. O estúdio ele foi todo projetado para equipe. Como eu disse antes, ele não foi um estúdio projetado para curso. Então, eu conseguia ministrar curso lá, mas não era confortável. As mesas ficavam 3 de um lado, outra distante. Então, era muito cansativo para mim ficar transitando em uma mesa e outra. Não era um estúdio projetado para isso. Né? E eu estava viajando muito, porque quando eu encerrei a marca de produto, muitas portas se abriram para mim, amiga. Porque isso me trouxe uma... Às vezes a gente acha que fechar um ciclo, algo acabou. Na realidade, a gente às vezes precisa fechar um ciclo para abrir o outro. Então, quando eu fechei o ciclo com a marca, muitas portas me abriram, porque esse um ano dentro da indústria me gerou uma autoridade muito grande com as marcas. Né? A minha maneira de avaliar um produto, de testar um produto para uma marca, de aplicar ele, mudou muito por conta do parâmetro que eu tive dentro da indústria nesse período de um ano. Né? Então, quando eu encerrei a marca, muitas marcas me procuraram para fazer parceria. Eu tenho contrato hoje com marcas, com algumas sim, com outras não. Trabalho com mais de 20 produtos. Mas, assim, qual que é o melhor? Sempre me pergunto. Não existe o melhor. Existe o que funciona para cada profissional e para cada estilo de trabalho. Então, às vezes, tem uma marca aqui que eu não utilizo ali inteiro. Eu uso só um preparador. Da outra marca, eu utilizo um gel, não uso a linha toda. O seu objetivo também. Pronto, entendeu? Então, eu uso um pouco de cada, assim. Pois bem, então, quando eu encerrei a marca de produto, eu comecei a viajar muito para fazer evento, para palestrar, para fazer demonstração com produtos de outras marcas, né? E eu já não estava tendo tempo, novamente, para o estúdio, para a equipe que estava se formando uma equipe nova. E eu não estava tendo retorno, estava batendo cabeça, viajava. Às vezes eu voltava e ficava um dia no estúdio. E olha que eu moro na esquina do estúdio. Mas aí eu precisava dar atenção pro Theo quando eu voltava de viagem. E ficava dividida. Às vezes eu pegava o Theo na escola e voltava pro estúdio. Aí o menino dormia bem lá na caminha, no sofazinho da recepção. Sim. Ficava dormindo lá. E aí eu olhar aquele cenário ali, foi muita coisa que foi pesando. Eu fui analisando. Falei, eu quero isso. O que está fazendo sentido? Né? Por quê? O retorno que tem aqui. Aí é a percepção, paga. Né? Quando cai a ficha. Pensava, o retorno que tem aqui. Não é que eu não precise, mas o retorno que vem daqui justifica. Tipo, meu filho tá dormindo na recepção, tá com roupa de escola até 10 horas da noite, sem ter jantado, sem ter comido, sem ter feito nada, sabe? Então, assim, eu fui analisando muitas coisas. Financeiramente, já não estava me dando retorno, porque a equipe estava em treinamento. Então, quando está em treinamento, o custo fixo que eu tinha para aquele espaço, que era numa região cara, né, a região é bem cara ali, eu estava tendo um custo mensal, amiga, não me compensava ter aquilo, né? Uma vez que eu já não tinha mais a intenção de ter equipe. Ou eu quebrava tudo e montava um centro técnico, mas eu queria viajar. E aí, sabe aquele conflito, o que eu faço? Então, foi um período que eu fiquei muito confusa. Durante um ano, assim, pensando, fiquei muito confusa. E quando eu voltei da Rússia, eu voltei decidida. Falei, eu vou mergulhar no educacional, é o que eu amo, eu vou viajar, eu vou ensinar as pessoas em tudo que é canto. Eu vou botar os produtos na mala e vou embora, vou embarcar num voo aí, vou viajar o máximo que eu conseguir. Eu quero isso, eu quero viajar, eu estava me encontrando naquilo ali, né? Então, eu cheguei para as meninas e falei, olha, vou fechar o estúdio. Mas isso foi um processo, foi durante um ano, pensando muito. Eu não dormia em paz. Se tem uma coisa que tirou o meu sono, foi isso. Foi isso. Porque eu sabia que era uma decisão que ia impactar muita gente, que ia repercutir muito. E a gente fica assim, não, como é que eu tô pensando nisso? Eu não posso pensar nisso. Não, isso é fora de cogitação. Não tem como. Não, realizei um sonho. Não tem como. Quanta gente queria ter um espaço desse? De forma nenhuma. Olha, e olha só, foi tudo pensado. Eu não tenho como. Não, já deu. Só que eu não dormia. Não tinha um dia que eu colocasse a cabeça no travesseiro em paz.
Eu não dormia, amiga. Eu sabia que tinha uma questão na minha vida que eu precisava resolver. E eu precisava abrir mão. Eu precisava renunciar, sabe? O meu apego, ao meu ego. Eu precisava, porque eu já mantinha aquilo ali por ego, amiga. Tratar E o se orgulho. tem uma coisa que eu não sou, é uma pessoa de mentira. Eu não sou uma pessoa de mentira. Eu não vivo de aparência. Amiga, se eu tenho isso aqui para viver, eu vou viver com isso. Se eu não tenho, eu vou viver com aquilo. Então, assim, não fazia sentido para mim manter uma coisa que não me dava retorno financeiro. Eu estava ensinando para as pessoas a viverem assim. Então, se eu entendo que eu tenho uma voz no mercado e é uma responsabilidade muito grande isso, eu também tenho que ter um cuidado com o que eu vou passar para as pessoas. Então, eu fiquei nesse processo, como que elas iam receber isso? Será que elas iam receber isso de uma forma positiva ou negativa? Eu não tinha porque ninguém se falava de fechar estúdio. Isso era um tabu, ninguém comentava. Você não via pessoas fechando o estúdio. Sim. Pessoas recalculando a rota. Não é pessoas fracassando ou voltando atrás. Eram pessoas recalculando a rota. Entendeu? Pessoas vendo o que fazia sentido. Mães que ficavam longe dos seus filhos. Amiga, eu criei uma comunidade de mulheres que atendem em casa. Por conta dessa coisa. Botei 1.000 alunas gratuitas, porque eu dei curso para todas elas, de graça. Amém. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa que gerou uma polêmica, né? Porque todo mundo, isso é um fracasso. Todo mundo não, duas, né? Enfim. Gerou uma polêmica nisso. Eu nunca romantizei ninguém fechar estúdio e voltar para casa. Eu nunca romantizei isso. A realidade financeira da Letícia, a realidade de vida, a realidade de trabalho dela, a filosofia é uma. De quem está atendendo e só pode atender em casa é outra. É uma fase. Tem uma linha do tempo, tem uma jornada profissional. Sim, e ela precisa entender qual é a fase que ela está. Então, assim, o encerrar um estúdio não foi um problema para mim, né? No sentido de pensar que eu estou voltando. Não, mas era em como aquilo ali ia impactar na vida delas. Como elas iam ter essa leitura. Mas eu só ia saber fechando. Né? Eu não tinha uma outra resposta. Sim, não porque tinha ninguém falava sobre isso. Né? Hoje você vê um monte de gente recalculando a rota. Né? Eu falo que profissionalismo não tem CEP. Amiga, profissionalismo não tem CEP. Não tem. Ela é profissional. Eu cresci dentro da minha cozinha. A Letícia, ela cresceu, mas ela cresceu com curso das unhas. Eu comecei na minha cozinha. Eu não posso anular a minha jornada. Eu não posso anular a minha trajetória. Eu não sou medida por 1 metro quadrado. Entendeu? Com certeza. Então, assim, quando eu decidi encerrar sem nem ter comunicado a minha equipe, eu dormi muito bem, amiga. Parecia que eu tava numa nuvem, assim, eu dormia, sabe? Eu dormi. Foi uma noite tranquila de sono que eu não tinha resposta. há muito tempo. Eu cheguei, eu comuniquei. Eu tava com apego antes de tomar a decisão. Quando eu tomei a decisão, eu não tive apego. Eu sabia, eu tava decidida no que ia acontecer. Independente do que iam falar, porque eu não sabia, né? Eu ia saber no decorrer ali. Mas eu não parei pra olhar. Então, tipo assim, ninguém me manda mensagem. Seguidores, amigos, ninguém me manda. Estão falando de você. Então, todo mundo já sabe como eu funciono. Tá falando de mim? Não quero saber. Guarda pra você. Por quê? A gente tem que proteger e blindar muito a nossa mente, o nosso coração, entendeu? Porque o nosso coração é de onde procede vida. Sim. Então, eu tenho que escolher o que eu quero consumir. Eu tenho que escolher o que vai fazer sentido pra mim. Né? Então, meus amigos, minhas amigas já sabem. Estão falando de mim? Ou me defende pra lá, ou nem me manda. Não quero saber. Tanto que eu não fiquei sabendo o que exatamente. Eu soube de coisas muito aleatórias. E pra mim, são só opiniões. Opiniões, as pessoas não vão mudar a minha verdade. Porque só quem sabe o que se vive é a mãe, aquela mãe que tá ali dentro de casa, que tá tendo mais tempo com o filho. Amiga, eu tenho centenas de relatos de aluna. Centenas. E com esses relatos foi o que me fez entender que a gente sempre vai agradar um perfil e desagradar o outro. E tá tudo bem. Você não pode ficar dividida ou preocupada em agradar todo mundo. Entendeu? Porque quando você tá preocupada em agradar todo mundo, você é a pessoa que mais tá infeliz. Sim, com certeza. Entendeu? Você se desagrada. Cada sim que você dá pra alguém é um não que você dá pra você. Eu aprendi isso naquele livro, Essencialismo. Me ajudou muito aquele livro. A pegar o que é essencial. Não posso fazer tudo, ter tudo e agradar todo mundo, sabe? Para ficar bem com todo mundo. É o essencial. E assim, eu acho também que muitas das nossas decisões, quando a gente toma decisões assim que mudam destinos, né? Porque são decisões que mudam destinos. E quando existe essa paz, né? De você tomar uma decisão e ter essa paz, é onde entra, né? A mão do Senhor sobre a nossa vida. Porque muitas das vezes você está num lugar de uma inquietude e você não entende o porquê daquela inquietude.
mas é porque aquilo que você está vivendo não é o que Deus sonhou para você. Ele não te fez para estar ali. E às vezes a gente não tem muita clareza. Falando em romper, recalcular rota, eu estou passando até atualmente por uma fase como essa, e até a gente conversou sobre isso ontem, né? E eu sou muito questionadora, eu não gosto de largar o osso, eu tenho dificuldade. Tanto que eu fiquei com a Segredo de Judite, tá? E fiquei com a minha loja lá, meu varejo de outro segmento, arrastando, mas eu não ia largar, não vou. Que fechar o quê? Não, vai comigo, não, dou um jeito, eu vou conseguir, não, nunca fechar. Até que eu falei, cara, meu coração não tá mais ali, eu não tô mais ali. E aí foi quando eu decidi, né, focar na Segredo de Judite, né? E eu falei, cara, é isso aqui, eu me encontrei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de estar aqui nesse balcão, eu gosto, sou apegada, eu quero estar aqui. E ali tudo mudou, né? E você vê que a Segredo de Judite, ela tomou muito mais força, muito mais voz, né? E assim, eu recebo uma resposta muito positiva, assim, graças a Deus, né? Dos meus parceiros de negócio, dos meus fornecedores, né? Dos amigos que eu fiz nesse mercado. E eu fico questionando para Deus, né? Fala, mas por que você foi lá para aquele lugar? Por que você, né, se meteu na minha vida? Falei que eu... Por que eu fui? Por que eu tô lá? Por que você me fez ir para lá? E eu fico me questionando, a gente estava conversando sobre isso ontem, né? E aí, essa semana, o Espírito Santo ministrou no meu coração, né? Porque o Espírito Santo não querendo dar mole para mim, não. Ele falou, maluca, qual é o seu problema? E aí foi quando ele falou ali, né? O Espírito Santo falou, Aline, presta atenção. Olha para Noé, né? Deus falou ao coração dele, você vai construir um barco. E Noé, né? Deus tratou com Noé ali 120 anos para ele erguer aquilo ali, aquele barco. Né? Uma vida longa, que nem hoje é quase impossível alguém chegar a 120 anos. E aí veio o dilúvio, que o Senhor preparou ele para aquilo. Só que o dilúvio, ele durou 40 dias, né? E depois ele não ficou questionando para Deus. Agora eu vou fazer o quê? 120 anos da minha vida dedicada para 40 dias? Né? Então, a gente precisa entender que, sim, a arca, ela demorou 120 anos para ser construída. E o propósito dela era apenas por 40 dias. Então, nós precisamos entender que, muitas das vezes, nós vamos estar em lugares que Deus te preparou para estar ali. Era uma promessa estar ali. Existia algo para você ali, mas que pode chegar o momento de que a mão do Senhor não está mais ali. A promessa, a semente, a estação da sua vida não está mais ali. E nós somos apegados, né? Ainda mais quando a gente entende que foi o Senhor que nos deu. Até a gente ter o entendimento que Ele deu por um tempo, a gente precisa realmente estar nessa resposta. Porque a gente tem as nossas emoções, né? E a gente se apega, ainda mais quando a gente vem de um cenário de escassez muito grande e de muitos desafios, né? Porque é um sonho que foi realizado, né? Igual, tem até aquela frase que eu te mandei esses dias, né? Eu lembro das noites, das vezes que eu orei pelas coisas que eu tenho hoje. Então, você ministrar o seu coração à vontade, você abrir mão de algo que um dia você orou, sabe quantos joelhos no chão para conquistar aquilo, de repente você, como assim agora meu coração está pedindo para eu abrir mão disso aqui, né? E a gente precisa viver esse processo e entender que isso faz parte de jogo de gente grande. No mundo empresarial, isso é muito comum. Né? Quantas redes grandes aí, próprio Carrefour, redes multinacionais, você vê que tem um mapeamento, tem uma estratégia territorial do seu negócio, da marca, né? Posicionamento de mercado, ou até mesmo uma marca que entra no grupo de varejo, mas que, de repente, não faz mais sentido ter a marca naquele varejo, e não quer dizer que a marca está falida, ou que a marca não está bem, ou que a marca, né, vai sair do mercado. Não, pelo contrário, é uma estratégia, muitas das vezes, até de crescimento, né? Porque esse jogo é maturidade, é você fazer o que é preciso, né? E não pelo ego. Isso aí. Né? De você manter um negócio aberto, porque você tem medo da rejeição, do que o outro vai pensar.
Nas grandes indústrias, nas grandes marcas, nas grandes empresas do nosso país, se você for trocar com grandes empresários e grandes mentalidades, isso é muito comum, né? Tanto que você vai, às vezes, no supermercado, por exemplo, eu gosto muito de um extrato de tomate que eu só encontro no Prezunic. Por que será que só tem no Prezunic? Talvez a marca, que é uma marca conceituada, muito boa, não é a estratégia dela que é vender em outras lojas de mercado. Não quer dizer que a marca não está naquele mercado ali porque ela não é boa, né? Não está naquele ponto de venda ou naquela rede porque ela não é boa, porque ela não é boa o suficiente, porque ela está mal das pernas, porque ela não tem como atender. Não, é posicionamento de mercado. Então, isso não quer dizer que no mundo empresarial que eu tento... Na verdade, esse podcast, inclusive, ele é para isso, tá? Eu vou trazer muita comunicação do empresarial para dentro do mercado das unhas. Então, a gente vai ter muitos conteúdos aqui sobre isso, de como você performar o seu trabalho, que foi o que a gente falou. O empreendedorismo, o empresariado, então não tem problema nenhum. Você abrir um espaço hoje, em um determinado lugar, né? Tipo, você performou ali, atingiu o teu objetivo. Você abriu em outro. Uma operação está sustentando a outra, não faz sentido, você não tem que... Você tem que jogar jogo de gente grande. Eu vou recuar aqui, porque eu já vi onde está aqui, mas não faz mais sentido para mim aqui, mas, de repente, ali faz sentido, ou o digital faz sentido, né? Ou, de repente, até eu investir num outro segmento faz sentido e está tudo certo. Isso não quer dizer que a pessoa está, né, regredindo. Tudo é a mentalidade. Ou que ela não é verdadeira, ou que ela está... Né, ou que a marca não é o que diz que é. Acho que tudo é a questão da mentalidade. Sim. Né? Então, assim, você não é o que você tem. Você isso aí. O que você é. Exatamente, entendeu? é o que você carrega. O que você tem não é o que você tem. O que você tem é o que você é. Né? Então, o que eu tenho? Tenho conhecimento, tenho bagagem, tenho autoridade, tenho credibilidade com as pessoas, confiança, tenho uma visão de crescimento. Se for preciso recalcular a rota, vou recalcular. E aí, por esse caminho não foi bom, não deu certo. Não, vou por outro, vou tentar no outro. Então, assim, tudo é a questão da mentalidade. Né? Então, o apego, o ego, realmente, ele destrói a gente. Né? Ele só faz a gente postergar um problema. Entendeu? Fica ali, ó, sabe? E aquilo ali vai minando o nosso coração, vai minando nossa energia. E aí você se vê num ponto estagnado, não sabe o que fazer. Então, se você consegue romper... Eu vou te falar que eu mudei muito minha mentalidade por causa de você. Na marra, né? Mas consegui. E eu por causa de você. Eu ainda aprendo muito com você, né? Essa questão de você mudar a sua mentalidade, você olhar para as coisas com uma outra perspectiva, né? E principalmente, amigo, uma coisa que você me ajudou muito na minha jornada é me enxergar o meu valor. Quem eu sou como profissional. Ontem eu te fiz uma pergunta. Qual é o meu azeite? E eu sabia que você ia responder aquilo que você me respondeu, né? Então, assim, ter pessoas no nosso caminho que consigam provocar, que eu acho que você é isso. Acho que sua missão é essa, né? Provocar o desconforto, porque é no desconforto que a gente muda. O desconforto não deixa ninguém confortável, né? Então, assim, ter amigos que só batem no seu ombrinho e falam que você é maravilhosa, mas e aquele amigo que te desconforta, que te confronta? Fala, tá cega, não tá enxergando isso? Ah, então vai ficar aí? Parabéns, fica aí. Vai se lascar. Então, assim, ter pessoas que conseguem provocar essa mudança de mentalidade, eu acho que isso também influencia muito, entendeu? O ambiente que a gente estava falando, isso influencia muito nessas decisões, nessa questão de empreender, de abrir porta, de fechar porta, ciclo, enfim, né? E é o que eu falo para as meninas, né, para as minhas Judites. O ambiente, ele sempre vence. Então, hoje, qual é o foco da Segredo Judite? É proporcionar para essas profissionais um ambiente onde elas possam acessar um ambiente que vença essas mentalidades de escassez, essas repetições de padrão. E, assim, Deus tem conduzido de uma forma sobrenatural. Se você hoje pudesse encontrar aquela Letícia lá da cozinha, o que você falaria para ela? Hoje, no dia de hoje, se eu encontrasse para ela... Se você se encontrasse com ela. Ai, meu Deus. Não sei. Eu acho que eu alertaria ela sobre as alianças que ela faria durante a vida dela, né? A jornada dela profissional. Isso, para mim, é o ponto mais que a gente tem que ter o maior cuidado. As pessoas que a gente faz aliança.
para bem e para mal, né? Então, assim, eu falaria isso para ela. E falaria para ela que 2026 é um ano de assertividade. Esse ano é assertividade. E qual é a expectativa? O que o Mundo das Unhas pode esperar da Letícia Gama para esse ano de 2026? Ai, Aline, que pergunta difícil. Ai, eu tô ficando bem. Não esperem nada, eu surpreendo. Eu tô sempre surpreendendo. Aí agora vem E de aquela fato eu ceninha surpreendo. daquela bolinha. Buf! Não esperem nada. Vocês vão se surpreender. Ai, que delícia. Bom, a gente já falou a beça, né? Sei lá quanto tempo a gente falou, não sei se Muito foi... tempo, né? Mas, amiga, foi muito bom a gente falar, foi esclarecedor. A gente vai marcar mais vezes, que nós vamos trazer Tem outras coisa beça que não foi falada. A gente quer falar sobre parceria, tá? Sobre marca, posicionamento de marca. Acho que você pode agregar muito pra gente com essas experiências que você já viveu de mercado. Então, né, trazer isso para essa comunicação, para que a gente possa falar de parceria, falar sobre esse novo conceito da comunicação da profissional em relação ao trabalho dela, em relação a o que ela está comunicando, porque muitas das vezes a pessoa acha que está comunicando o seu trabalho, está comunicando outra coisa, né? Então, a gente vai ter muita coisa ainda, se Deus quiser, para acontecer nesse ano de 2026. E a gente vai terminar por aqui. Te agradeço. Foi tranquilo, cadê o público? Vê. Viu? Nem foi do IF, nem Você foi. que estava preocupado. Começou a confusão. Olha só. Foi maravilhoso. Obrigada, tá? Sei que foi desafiador para mim e para você, para conseguir realizar isso aqui hoje. Foi né? esse encontro. Foram alguns desafios, a agenda que conflitava, enfim, né? As circunstâncias não cooperaram, mas é o que eu te disse antes. Tudo aquilo que é para ser, amiga, tem muita força. Tem muita força. O que é para ser tem muita força. Não tem nada que impeça o que é para ser. Né? Então, isso aqui foi muito maravilhoso, foi bom. Te ver, nisso aqui, amiga, foi... Você nunca vai se ver do jeito que eu te vi aqui hoje. Amém. Porque eu sei o quanto isso aqui significa para você. E falando em amém, o que significa, né? Não acabou, Qual uma gente? mensagem de fé que você deixaria, assim? O que a sua fé representa para você, na sua jornada? O que você poderia compartilhar aqui? Compartilhar o que eu aprendi? Não, acho que o que a sua fé representa. Uma frase que representa o que eu aprendi. Isso. Que o lugar mais alto que a gente pode alcançar na vida é os pés de Jesus. Amém. É o lugar mais alto, é o topo. Não tem realização maior, amiga. É lá. É lá que tudo acontece. Aleluia. Graças a Deus. Ô, glória! Ô, glória! Lembrei de um meme, vai. Então... Ai, Jesus é muito maravilhoso. Ele é. E eu ainda tô com vários testemunhos engatilhados aí, né? Porque eu falo a beça, mas Deus está preparando. Então tá, gente, a gente vai ficar por aqui. Até o próximo episódio. Segredo de Judite Podcast.